Oi gente, tudo bem? Um mês se passou e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha maratona literária de inverno. Há um mês atrás eu fiz um vídeo contando pra vocês qual era a minha meta de leitura e mostrando quais foram os livros que eu escolhi pra ler durante esse mês de maratona. Hoje eu vim falar pra vocês se eu consegui bater essa meta, o que eu achei dos livros e como foi essa experiência toda. Então, gente, na verdade eu tô um pouco decepcionada comigo mesmo, porque embora eu tenha conseguido bater minha meta, eu esperava conseguir ler a mais do que a minha meta. Mas esse mês foi muito corrido, então eu não conseguia tirar muito tempo do meu dia pra parar e ler. Mas por outro lado, eu também tô satisfeita de ter conseguido bater a minha meta e de ter colocado um número realista de livros, porque se eu tivesse colocado um número muito lá em cima, eu talvez não conseguisse ler e eu não ia conseguir bater a meta. Mas então vamos lá, vocês querem saber o que eu achei dos livros que eu li, né? Eu comecei minha maratona lendo O Mágico de Oz e eu gostei muito desse livro. Eu já conhecia a história, mas eu conhecia por filmes e de ouvir falar e tudo mais. E eu gostei muito de ler essa história e eu sinceramente pretendo ler em breve novamente, porque eu gostei bastante mesmo. Como todo mundo já sabe, ela é uma história antiga, mas não é uma história difícil de ler, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, etc. Eu achei essa uma leitura muito fácil e muito mágica, isso me cativou de uma forma muito grande e eu tô apaixonada por essa história agora. A minha segunda leitura do mês foi Praticamente Inofensiva, do Douglas Adams, e esse é o quinto livro da série Guia do Mochileiro das Galáxias, e eu confesso pra vocês que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa série. A minha relação de amor se dá pelo fato de que a cada página você vai encontrar alguma coisa inusitada, diferente, engraçada e que vai fazer você se envolver bastante com essa história. Eu adoro toda a loucura da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, eu adoro esse mundo totalmente alternativo, eu adoro todas essas coisas diferentes e novas que a gente encontra nele. E a minha relação de ódio com o Guia do Mochileiro das Galáxias é porque você tem que ler dando tudo de si. Esse livro e essa série são tão loucos que você se perde com uma facilidade enorme, então muitas vezes você não entende, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem é aquela pessoa nova que surgiu no livro, você não sabe em qual planeta eles estão, você não sabe o que está acontecendo. Então você tem que ter uma concentração muito grande e como são coisas novas acontecendo a todo momento, isso confunde bastante. Então, ao mesmo tempo que eu adoro saber de todas essas loucuras e de participar de todas essas coisas novas, eu me sinto muito perdida com relação ao estilo da escrita e ao ritmo que tudo acontece. Um livro que me surpreendeu muito positivamente foi O Chamado do Cuco e eu agora tô num caso de amor sincero com ele. Pra quem não sabe, esse livro foi escrito sob um pseudônimo e a autora dele é a J.K. Rowling, a mesma autora de Harry Potter. Eu tava com um pouco de medo pra ler esse livro porque eu li Morte Súbita, que foi outro livro lançado por ela também. Embora eu tenha gostado bastante da história, muitas coisas me irritaram e muitas coisas me desagradaram durante a leitura, então eu tava com medo que a mesma coisa acontecesse aqui no Chamado do Cuco. Eu também tava com medo de não gostar tanto desse livro, porque ele tem uma pegada assim um pouco diferente dos livros que eu costumo ler, então ele tem um clima assim meio policial, meio de suspense, então eu fiquei com um pouco de medo disso me desagradar. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que tudo isso era maluquice da minha cabeça e que esse livro realmente é ótimo. No Chamado do Cuco a gente vê a história de uma morte inusitada, uma modelo super famosa caiu da sacada do seu apartamento e morreu. E muita gente acredita que ela tenha se jogado da sacada, mas algumas poucas pessoas acreditam que isso possa ser um homicídio. Esse livro é muito surpreendente, muito empolgante, muito emocionante e eu recomendo muito a leitura dele pra todos vocês. E depois dessa leitura maravilhosa, eu saí pra uma outra leitura super maravilhosa, que foi Garota Online da Zoella. Eu tava muito empolgada pra ler esse livro, mas eu não esperava que ele fosse tão bom quanto ele realmente foi. E foi muito bom colocar essa leitura logo depois do Chamado do Cuco, porque as duas foram muito empolgantes, então eu fiquei assim, caraca, eu preciso ler cada vez mais porque tudo tá muito bom e eu preciso de livros maravilhosos como esse na minha vida. E eu fiquei muito empolgada, gente, sério, e eu acho que vocês também gostariam de ler esse livro. É um livro bem bobinho, daqueles com uma leitura super fácil, que flui muito bem, então eu indico pra todo mundo que queira começar um romance novo. Eu também gostei muito desse livro por me identificar bastante com a personagem principal, a Penny. E eu me identifiquei não só pelo fato dela ter um blog, mas também pela personalidade dela, pelo jeito dela, assim. Muitas coisas que ela tinha, eu também tinha em comum, então eu ficava cada vez querendo saber mais sobre ela. E eu amei cada coisa que foi acontecendo nessa história. O quinto livro da minha maratona foi A Lista Negra, e infelizmente com esse livro eu me decepcionei um pouco. Eu não vou dizer que é um livro ruim, mas eu também não vou dizer que é um livro bom. Esse livro conta a história de um assassinato em massa que aconteceu numa escola. Mas e aí, quando você tá lendo um livro sobre um massacre, você quer saber detalhes sobre esse massacre, você quer participar dessas partes sangrentas e acompanhar
tudo bem de pertinho. Mas infelizmente não é isso que acontece na Lista Negra. Na verdade, esse livro até conta como foi o atentado, conta como foram as mortes, conta sobre as vítimas, conta como ficaram os alunos da escola depois desse atentado. Mas ele foca muito na personagem da Val, que é a namorada do Nick, que foi quem fez os disparos e matou essa gente toda. E ele acaba focando demais na recuperação dela, na depressão dela, então, sabe? E acaba focando muito na parte psicológica dela e não fala sobre os detalhes que a gente realmente quer saber. Eu achei essa história muito parada, com muitos furos e com pouca informação. Eu achei que falta muita coisa que o leitor quer saber. Então eu gostaria muito de ter conhecido melhor o Nick, que foi o autor dos disparos. Eu gostaria muito de ter vivido um pouco mais, assim, daquela adrenalina toda de, um massacre, não sei o quê. E não só ficar lendo dias e dias sobre a recuperação e o psicológico da Val. Então, infelizmente me decepcionou. Continua sendo um livro bom, mas não é um livro ótimo. De 0 a 5 eu daria 2,75. E o último livro da minha maratona foi O Menino da Mala. Esse livro misturou muitas minhas emoções, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma baixa expectativa sobre ele, eu tinha uma alta expectativa sobre ele. Não sei explicar o que se passava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo que eu achava que poderia ser legal ler sobre um menino que foi encontrado nu dentro de uma mala, eu também achava que poderia ser mal escrito ou que não, sei lá, não supriria as expectativas. Então ficou equilibrado e eu não sabia o que esperar muito sobre esse livro. No fim das contas, eu gostei bastante da história, eu achei muito envolvente. Claro, tem bastante falha, muitas coisas ficaram em aberto, muitas coisas que eu gostaria de saber como que se resolveram, acabaram ficando sem solução nenhuma. Algumas outras coisas que aparecem durante o livro também são totalmente aleatórias e desnecessárias, mas no fim das contas foi um livro que eu gostei bastante. Essa foi a minha leitura mais rápida da maratona, mas não foi assim porque foi o livro mais empolgante que eu queria acabar mais rápido, mas sim porque faltava pouco tempo para acabar o meu prazo da maratona e eu queria bater minha meta, então eu fui e li ele bem rapidinho no último tempo ali da maratona, só pra dizer que eu consegui bater mesmo, mas eu consegui. Então eu bati a minha meta, consegui ler todos os livros que eu tinha planejado. Esses foram os 6 livros que eu consegui ler na minha maratona. O Mágico de Oz, Praticamente Inofensiva, O Chamado do Cuco, Garota Online, A Lista Negra e O Menino da Mala. Foram 6 livros mesmo que eu coloquei como meta. Eu tinha colocado 2 extras que eu não consegui ler, então vai ficar aí pro próximo mês pra eu ler devagar, com calma, sem a pressão de uma maratona. Eu gostei bastante de participar da maratona, embora eu quisesse ter conseguido ler um pouquinho mais. Então, gente, essa foi a minha maratona literária de inverno. Eu quero saber de vocês, se vocês também participaram, se vocês conseguiram cumprir as suas metas ou se vocês só acompanharam alguém que estava participando da maratona. E eu quero saber também se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui pra vocês hoje, ou se vocês têm vontade de ler, ou se vocês têm algum livro pra me indicar para as próximas leituras por aí. Mas por hoje é só isso tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e tchau!